Bom dia, galera! Diário de Bordo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora falar um pouco de pregações, tipo de pregações que existem nas igrejas nos dias atuais? Bora lá falar? Vamos então? Não sai daí, é depois da vinheta. Pois bem, galera, Diário de Bordo, meus irmãos e minhas irmãs, bora falar um pouco dos tipos, de pregações que existem nos dias de hoje aí nas igrejas. Nós sabemos que existe dois tipos, talvez três, de pregações nas igrejas evangélicas nos dias atuais. Existem aquelas pregações que são simplesmente pura ajuda, autoajuda. Existem aquelas pregações que são meramente massageadoras ou massagens de ego. E, na verdade, isso caracteriza dois tipos de pregação das igrejas nos dias atuais. Então nós temos as pregações homocêntricas. O que é uma pregação homocêntrica? É a pregação que na maioria das igrejas nos dias atuais está presente aí, onde o centro da ministração, o centro da palavra é o homem. Por isso, chamada homocêntrica, baseada no homem. Como assim, pastor Eduardo? A pregação baseada no homem, a homocêntrica, como eu já disse, ela é baseada no sentido de autoajuda. Você vai ter, você vai vencer, você vai ganhar, você vai conseguir, você isso, você aquilo outro, enfim. A pregação, a ministração se baseia no homem, naquilo que o homem pode conquistar, naquilo que o homem pode ter, naquilo que o homem pode conquistar. Ou ainda, como eu já disse, autoajuda. Olha, levanta, não fica triste, você vai ter, Deus vai te dar. E aí é chave, é campanha, é envelope, é uma série de outras coisas. E a pessoa sai de lá cheia e vazia ao mesmo tempo, porque não foi alimentada com a verdadeira palavra. Devo ressaltar também que lá nos primórdios, lá no tempo antigo, as pessoas se reuniam para simplesmente ler a palavra. Simplesmente para a leitura da palavra e meditação naquilo que se estava lendo. As igrejas lá de Filadélfia, Laodiceia, Corinto, Filipos e outras se reuniam para leitura e meditação da palavra, coisa que hoje em dia não é mais feita. Pega-se um versículo, 2, 3, 10 versículos, pega tudo aquilo, se esquecem do sacrifício, se esquecem dos exemplos, se esquecem do poder de Deus, se esquecem de tudo para centrar a palavra, para direcionar a palavra para o homem. Você vai ter, você vai vencer, você vai ganhar. Meu irmão, nos primórdios, a palavra era lida, a palavra era, digamos, ministrada e havia um consenso entre os irmãos
de que aquela leitura deveria ser não só memorizada, não só fazer parte do dia a dia da pessoa, mas também deveria servir e servia de reflexão. Meu irmão, hoje em dia, os versículos mais conhecidos são os versículos que servem de chavões. O Senhor é o seu pastor, irmão, e nada te faltará. Os que acreditam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São os chavões. Irmão, você tem que comer o melhor dessa terra. Você, meu irmão, está numa terra que emana leite e mel. Você, meu irmão, é um Davi. Você, meu irmão, é um Sansão, é um Golias. Não. E aí transformam as pessoas em ídolos. E você, meu irmão, você tem a força de Sansão. Você, meu irmão, tem a fé de Abraão. E assim por diante, sempre massageando, sempre tornando o homem o centro das pregações, das ministrações nas igrejas. Nós precisamos entender que a palavra, ela nos foi deixada para memorização. Escreve-as como tábua no seu coração. A palavra foi nos deixada não para nos tornar ricos, nem vitoriosos. Basta, e aqui no diário de bordo tem, para você consultar, basta a gente fazer uma pequena pesquisa para ver como morreram os discípulos. Nenhum deles morreu rico. Nenhum deles era dono de indústria. Nenhum deles sapateou, falou em línguas. Nenhum deles foi próspero porque servia a Deus. Nenhum deles. E como eu já disse, aqui no diário de bordo pode consultar a morte dos discípulos, a morte dos apóstolos. E aí você vai ver que servir a Deus, servir ao Senhor, é muito mais, mas muito mais e muito longe de ficar rico, muito longe de ser próspero. Jesus foi tão claro quando ele disse que a gente tem que juntar tesouros no céu, porque lá não tem ferrugem, não tem ladrão. Mas não, as pessoas hoje são levadas, são incitadas a serem ricas. Você só é um bom crente se você for rico. Se você não for rico, se você estiver doente, se você estiver numa situação financeira dificílima, é porque você não tem fé ou porque você está em pecado. Esta é a visão, a distorção da verdadeira palavra, quando na verdade o próprio Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não que Jesus era um coitadinho, era pobrezinho, vivia de esmolas, de oferta, nada disso, pode tirar isso da sua ideia aí. Mas Jesus, apesar de ter até casa para morar, Jesus dava o exemplo de como se deve viver na humildade, na simplicidade, na legalidade. Irmão, servir a Deus não é ficar rico, não é ter um bom carro. Se Deus te deu um bom carro, glória a Deus, amém. Mas isto não pode ser
misturado com a palavra. Eu tenho um bom carro porque eu sou fiel a Deus. Eu tenho uma boa casa porque eu sou dizimista fiel. Eu tenho isso, tenho aquilo porque eu oferto, porque eu pego envelope, porque eu faço doações. Meu irmão, a sua salvação não está atrelada às suas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós realizamos de forma geral. Nós somos salvos mediante o nosso relacionamento com Deus e as nossas atitudes todos os dias. Não adianta nada você dar uma oferta de 1.000, 2.000, 10.000 reais e você não ter amor. Não adianta nada você fazer e acontecer, mas ser uma pessoa cheia de ressentimentos, não se compadecer da dificuldade do outro. Irmãos, servir a Deus não é ir na igreja e ouvir Deus vai te dar, você vai conseguir, Deus vai fazer, Deus está entrando aí na sua casa. Eu fico perplexo quando um pregador diz isso. Deus está entrando aí na sua casa. Quer dizer que na sua casa não tem Deus. Na sua casa Deus vai de vez em quando, esporadicamente. Fico perplexo quando ouço o pregador falar: olha, Deus essa noite vai passar lá na sua casa. Então Deus não passa na sua casa, não tem Deus lá na sua casa. Para você, para o pregador, Deus não é onipresente, ele esporadicamente vai na sua casa ou vai na sua casa quando o pregador disse que ele iria? Eu fico perplexo quando o pregador diz assim: Deus está entrando com providência aí na sua vida, na sua casa, mas se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem um dia a dia com Deus, na presença de Deus, como é que Deus vai entrar com providência se Ele nem lembra de você, porque você vive no anonimato? Porque a Bíblia diz que são as nossas transgressões, os nossos erros que encobrem o nosso rosto diante de Deus. Como assim, meu irmão? Como assim Deus vai visitar a sua casa? Como assim Deus está entrando com providência? Como assim? Como eu ouvi uma pregadora aí dizendo esses dias: olha, estava tudo armado para o diabo ceifar sua vida, mas porque você está aqui nessa noite, Deus está entrando com providência. Quer dizer que se você não fosse ali naquela noite, como é que iria ser? Se você não estivesse comparecido ali naquela noite, quer dizer que Deus ia deixar o diabo fazer o que quisesse com você? Então, que Deus é esse que estão pregando por aí? Que Deus é esse que só age com oferta? Só age quando você pega envelope? Que só age quando você... vou fazer... Que Deus seria esse, meu irmão? Quer dizer que Deus fica de braço cruzado olhando o diabo fazer o que quiser com a sua vida, com a sua família, com a sua casa? É assim que funciona? Não, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão, e você... Como assim? Como assim? E na maioria das vezes eu vejo os crentes entrando em êxtase com esse tipo de palavra. Ou se não, com palavras óbvias, com coisas óbvias, situações óbvias. Tipo, alguém aqui, Deus me revela que aqui tem alguém que está passando uma grande dificuldade financeira. Quem não tem, meu irmão? Coisas óbvias. Deus está me revelando que tem alguém aqui que tem muita dor de cabeça. Coisas óbvias.
Quem não tem uma enxaqueca hoje? Quem não tem um problema gástrico hoje? Deus está me revelando que tem alguém aqui que tem um problema sério no estômago. Deus está me revelando que tem alguém aqui que está desempregado e disse para Deus que viria aqui hoje para buscar uma bênção. Quem é você? Levanta sua mão, Deus quer te abençoar. Quem? Meus irmãos, coisas óbvias. Né? Tem gente que usa coisas óbvias para chamar a atenção para essas pregações homocêntricas em que o homem é o centro de tudo. Mas não se fala de transformação, mas não se fala de mudança, mas não se fala de seguir a Jesus, deixar a cruz. As pessoas hoje, elas estão indo para a igreja e continuando as mesmas. Conheço pessoas que não mudaram em absolutamente nada. Conheço pessoas que não têm intimidade nenhuma com a Bíblia e estão em igreja há 10 anos, 20 anos. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que está na igreja há 21 anos e não sabe expor um versículo. Não sabe. Olha, é incrível. Que igreja é essa que nós estamos frequentando? Que igreja é essa que está se apresentando aí? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Será mesmo? Vou repetir. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Romanos 11:36. E se isso é assim, por que as pregações de hoje em dia são tão homocêntricas? Por que as músicas são homocêntricas? Por que as ofertas são homocêntricas? De que você vai ter. Por que a adoração é homocêntrica? Por que as orações são homocêntricas? Por quê? Porque parece que ninguém se importa com isso. 3 exemplos para abençoar o nosso dia. Um louvor cristocêntrico. Porque dele e por ele a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração sobre os que o temem. Lucas 1:46. Uma pregação cristocêntrica. Meu irmão, minha irmã, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, mas que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares,
entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6, 1. Uma oração cristocêntrica. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos de toda forma de mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Amém. Olha que lindo isso, meus irmãos. Venha o teu reino, sem o tradicional a nós. Mateus 6, 9. Percebeu? Sentiu? Esse não é o louvor que te faz dizer que ministério de louvor ungido. Não é a pregação que te emociona e enche o seu ego. Não é a oração que te garante coisas. Sabe por quê? Não foram feitos para você, foram feitos para Deus. É desse jeito, meu irmão. Procure se apoderar, se aproximar, usufruir, ter o hábito de compartilhar coisas que foram feitas para Deus, não para você. Eu quero de volta o que é meu. Aonde isso? Você chegar diante de Deus e dizer, eu quero de volta o que é meu? Eu quero de volta o que é meu? O que é isso? Aonde nós estamos? Meu irmão, minha irmã, é hora de despertar e parar com tanta meninice. É hora de parar com tanta infantilidade. É hora de se mostrar, não para o outro, não para aquele que está sentado ali, para que veja que você sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, que você domina esse ou aquele assunto, que você faz isso ou aquilo muito bem, mas para que todos vejam a presença de Deus na sua vida. Meu irmão, está na hora de nós pararmos e refletirmos, porque enquanto nós estivermos concentrados naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, nós estamos muito distantes de Deus. Lá, as igrejas lá atrás, como eu citei aqui, Laodiceia, Corinto, Esmirna, aquelas igrejas simplesmente liam a palavra e meditavam na palavra. Sem esse negócio de irmãos Corintos, da igreja de Corintos, eis que Deus diz isso ou aquilo. Eis que Deus vai dar. Não, não existia isso. Era a leitura da palavra. Se você olhar o Velho Testamento, você vai ver que o povo se reunia pela manhã para ouvir a leitura da palavra. Até a tarde ficavam sentados o dia todo ouvindo a palavra. A palavra. E qual era a palavra, pastor? Era a lei de Moisés. Hoje, porque você vai ser próspero, porque você vai ganhar, porque você vai ter, você vai conquistar. Irmãos,
Nós não fomos, eu já disse, vou repetir, nós não fomos chamados para ser ricos, nós fomos chamados para ser salvos. E é necessário que você entenda isso, para que se consume a sua salvação. Se você achou proveitoso esse vídeo, se você gostou desse vídeo, desse tema, compartilhe esse vídeo, deixa seu joinha, seu comentário, se inscreva no canal, indique o canal Diário de Bordo para outras pessoas. Eu agradeço você ter ficado até o fim do vídeo, que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus, óbvio. Quando mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma. Para quem tem fé, um pão e um pedaço é um pão e meio. Digo o que penso, com esperança. Penso no que faço, com fé.